Não, mas sabes o que é o pior disto da máscara? Eu uso o Face ID, né, do telemóvel. Então fui às compras. Epá, e tu não imaginas a cara como me fizeram quando eu tive que tirar a máscara. Estás a ver, tipo, o que é que ele está a fazer? Está a tirar a máscara? Para eu usar para dar o ok do pagamento. Ficaram a olhar com uma cara para mim, tipo, o que é que está a fazer? Este gajo vai-nos matar a todos. Tipo, aqui é obrigatório, caralho. Eu tipo, chill, bro, tem mesmo que fazer isto, senão não consigo pagar. Bora lá então. Daniel, já estamos a gravar, obviamente, porque a vida é assim. É sem aviso e nós gravamos sempre. Isto é a parte que eu adoro. É de não avisar os convidados que já estou a gravar. Está certo. Porque assim, para assim já estamos. Tenho bué de questões para te fazer. Para as pessoas que não te conhecem. Ai caralho, já estou aqui. Também, olha, é já importante dizer às pessoas que eu acabei de tatuar e vim para aqui cheio de plástico. Cheio de plástico. Estou aqui todo embrulhado. Porque é assim a vida. Para as pessoas que não te conhecem, queres falar um bocadinho sobre ti? Queres dar-lhe uma intro? Queres fazer tu a tua intro? Uma intro bastante interessante. Então, meu nome é Daniel Sabino, tenho 22 anos, sou um rapaz trans, que infelizmente está bastante atrasado no processo, graças a uma pandemia que apareceu agora. É verdade, também tiveste azar na altura. Eu quando te conheci, não tinhas esse nome? Nope. Ok, isso é para mim é uma coisa, é um fator que é importante, para as pessoas que não te conhecem é uma novidade, lá está. Porque é que eu quis falar contigo sobre transexualidade? Para já porque acho importante o facto de nós termos que normalizar esta situação, não é? Sim. Porque ainda, para alguns ainda é um tema muito tabu, ainda há muitas dúvidas, ainda há pessoas que ficam com receio de perguntar e não percebem. E também há outros fatores que eu tenho visto, muitos erros, pessoas que dizem coisas que não fazem qualquer sentido. Pronto, para as pessoas que não sabem o que é transexualidade, tu nasceste com um determinado sexo que é o errado, ou aquele que tu não te identificas, ou seja... Basicamente, designaram-te ao nascimento um sexo, mas não é aquele com o qual tu identificas. Isto é a altura que eu acho que é perfeita. Porque estamos a enfrentar uma data de causas, neste momento estamos com o antirracismo muito em alta, né? Por causa daquela situação, mas também temos outra, continua o feminismo, LGBTQ+, temos aí uma data de coisas ainda, tudo a acontecer ao mesmo tempo, e acho muito bem, porque são tudo causas que eu apoio, isso para mim só fazia sentido se eu conversasse com alguém que sentisse na pele e que estivesse a passar por todo esse processo. Caso contrário, não queria abordar isto com alguém que não... Sim, eu também acho que quem não passa por isto pode tentar perceber, mas não vai conseguir perceber o que é que realmente se sente neste caso. É impossível. Olha, já para te começar, eu tenho aqui uma data de perguntas, algumas feitas por mim. Força. Outras que pessoas tinham curiosidade e queriam saber. Obviamente vou começar pelo que é óbvio, que é, vamos ter que desmistificar um bocado também o que é a identidade de género e o que é a orientação sexual, porque isto para mim se calhar é o erro que eu vejo mais, né? Que é, as pessoas acham que transexualidade tem alguma coisa a ver com orientação sexual, quando na verdade não tem. Mas no entanto, quando eu te conheci, tu identificavas-te como mulher. Sim. E lembro-me vagamente de tu dizeres, ou não sei se foi no teu canal de YouTube, que também tens, e falaremos mais tarde sobre isso também, ou se foi já em conversa que tu começaste a ter interesse por raparigas. Pronto. Sim. E quando é que tu começaste a perceber, que isso é que é se calhar a minha pergunta principal, quando é que tu começaste a perceber que, espera, eu não sou uma mulher que gosta de outras mulheres, eu sou um homem que gosta de outras mulheres? Isso é uma pergunta um bocado complicada, porquê? Porque de certa forma o que costumam dizer é nós não nascemos mulheres, nós já nascemos homens, só que ensinaram-nos a ser mulheres. No meu caso, ensinaram-nos a ser mulheres, e então nós acreditávamos
porque não conhecíamos outra coisa. E era a tua realidade? É a nossa realidade e eu sempre fui o chamado Maria Rapaz e tudo e mais alguma coisa. Está a ver onde é que eu posso meter o... Sim, continua, desculpa. E nunca gostei das típicas coisas de raparigas. O meu grupo de amigos era sempre um monte de rapazes. E essas coisas, quando eu descobri que era trans, que foi por volta de os meus 18 anos, para aí, eu tenho 22. Ok. Descobri o que é que queria dizer aquilo que estava a sentir. Porque eu lembro-me de ser bué pequenino, ir para a praia com os meus primos e com o meu irmão, que o meu primo é mais novo, o meu irmão mais velho, e tipo, não querer usar a parte de cima do biquíni. Ok. E obrigavam-me a usar, e eu ficava, mas porquê? O meu primo e o meu irmão não usam, porque é que eu tenho de usar? E essas coisas todas da infância começaram a aparecer, e de certa forma eu comecei a pesquisar no YouTube, procurar informações sobre o que é que poderia ser, porque comecei a ouvir mais falar sobre o que era ser transgénero, e comecei a me identificar com muitas histórias que via no YouTube e pensava, fogo, mas isso é mesmo o que me aconteceu. Yeah. Então, demorei. Começaste a perceber também que afinal isto não era um problema, né? Que isto era uma coisa que era mais comum com outras pessoas, né? Sim. Começaste a perceber que afinal só estavas no corpo errado e e estavas a ser forçado. Exato. A viver uma realidade que não era a minha. Que não era a tua, exatamente. Era, por exemplo, andar na escola quando era mais novo e eu já sabia que gostava de raparigas há imenso tempo. E pensar, eu gosto de raparigas, só gosto de raparigas, não gosto de raparigas lésbicas, não gosto de raparigas mais machonas, mas gosto de raparigas. E eu nunca namorei com nenhuma rapariga, nem com nenhum rapaz, nunca me senti atraído por rapaz nenhum. E isso para mim, automaticamente foi, sou lésbica, tudo bem. Porquê? Porque além de ser mais fácil, sim, eu rotular e explicar. Era conhecido. Agora, até que quando eu contei à minha mãe, ela disse eu já sabia. E a forma dela dizer isso foi uma forma tão simples. E automaticamente ela perguntou-me, mas és lésbica ou gostavas de ser um rapaz? E eu, sem pensar, porque tipo, além de nunca ter ouvido falar, para mim aquilo ainda era um bocado assustador, eu automaticamente disse que não. Mas essa pergunta ficou-me na cabeça durante bué tempo. Foi isso que me fez começar a pesquisar mais e encontrar histórias. Isso por acaso é um fator importantíssimo, que é a tua mãe, neste caso, uma pessoa que tinha já a mente aberta, ou seja, ela conseguiu dar-te logo essa... fazer-te essa questão, ou seja, se calhar alguns pais cortariam logo essa hipótese. Sim. E a tua mãe ainda te fez tipo, mas tu és lésbica, percebes? Esse tipo de abordagem, digo já que não se encontra em... Não, eu tive pai. muita sorte, eu já ouvi histórias que isso também é a ridículas. pergunta que quiseram muito fazer, que é como é que os teus pais lidaram com a tua decisão, com a tua decisão, lá está, porque isto tem que partir de ti, isto é uma certeza que tem que vir tua, nunca poderia ser mais ninguém. De contar, sim. Eu demorei muito tempo a aceitar-me a mim próprio. Eu só contei à minha mãe que era trans quando eu já tinha entrado na faculdade há pouco tempo. Foi quando eu comecei o processo literal, porque eu desde pequenino que sou seguido por psicólogos e tudo e mais alguma coisa, porque desde os 12 anos, foi quando eu comecei com a menstruação e com tudo e mais alguma coisa, eu entrei em depressão e a minha mãe não sabia porquê, eu não sabia porquê. Os meus psicólogos, ninguém sabia porquê. Então eu ando em psicólogos e psiquiatras desde os 12 anos. Ok. E então o meu processo foi mais rápido, mas ao mesmo tempo mais lento, porque eu tive de ir para o público. Mas em termos de contar, eu contei por volta do segundo ano da faculdade, ou seja, com 21, apesar de já saber desde os 18. Ela não digo que não aceitou, mas achava que não era isso. E a minha família, da parte da minha mãe, mais precisamente,
foi toda muito... Não é isso. Não... Acharam que era precipitado a tua decisão? Sim, achava que basicamente era... o meu tio chegou-me a perguntar se era uma forma de eu chamar a atenção. E isso realmente chateou-me, porque se ele soubesse o que eu estava a passar, ele não iria ter uma pergunta dessas, porque ninguém no seu perfeito juízo iria dizer, olha, sou trans. Porque sim, e passar por tudo o que nós temos de passar, porque só um doente é que faria isso sem ter a certeza. Porque parecendo que não... E é preciso uma coragem para tu admitires o que sentes, né? Que já é uma coisa que é complicada, e perceberes que pá, sim, é mesmo assim que eu sou, e tomares a decisão frente à tua família, pá, eu acho que é de uma coragem enorme, pá, porque mesmo que aceitem, porque só têm que aceitar, né? Porque é uma decisão que é tua, sim. Já é consciente, e lá está, como tu disseste bem, tu foste sempre acompanhado de especialistas, ou seja, não é uma coisa de chamar a atenção e do dia para a noite quero provocar a minha família e... Né? Ou seja, é importante também que as pessoas percebam que nenhuma dessas decisões é tomada ao acaso, ou pesquisei, lá está, não é só pesquisar e de repente, pá, eu acho que é isto. Exato. Não, tu passaste por processo, foste acompanhada, ou seja, houve sempre ajuda profissional, até que tu, lá está, tiveste de tomar a tua decisão por ti própria, porque senão nem faria sentido. Sim, eu até comecei por, neste caso estava na psiquiatra, até comecei por falar com ela e dizer o que é que sentia, e ela é que me começou a tentar que eu fosse atrás nas minhas memórias mais antigas, e foi aí que eu me apercebi que comecei a ter depressão quando comecei a menstruação, e essas coisas juntaram-se, o que automaticamente ficou-se a perceber o porquê de eu ter começado a ficar assim, porque até esse ponto eu, se quisesse, parecia um rapaz, porque eu, em todos os verões, eu cortava o cabelo quase como tenho agora. Por isso, tipo, foi nessa altura em que eu decidi isso, ou seja, eu me apercebi que era aquilo, que eu tenho ansiedade, tenho depressão, e isto tudo porque não estou a ser eu. Porque por alguma razão o corpo humano fez isto. Uma médica minha explicou-me que isto acontece no útero da mulher, e que enquanto o corpo se está a formar, nós, antes de ser rapazes ou raparigas, somos todos raparigas. Apenas há uma transformação no útero que, por erro natural, faz com que um homem tenha a mente de homem, mas um corpo de mulher. E isso fez-me entender um bocado que a culpa não era minha, ou que a culpa não era de absolutamente ninguém, foi um erro da natureza, basicamente. E eu tive o azar, ou a sorte, não sei, de me ter acontecido a mim. Sim, e felizmente perceberes o que é que se passava contigo cedo, porque há pessoas que demoram muitos mais anos a perceber que, de facto, estou no corpo errado, pessoas que levam muito tempo. Tu, felizmente, conseguiste detectar mais cedo, conseguiste perceber, e isso, lá está, as ligações que tu tens ao passado, isso também é uma coisa que é importante, e se calhar há pessoas que estão na mesma situação que tu, que estão a ouvir, estão na dúvida, não percebem. E se calhar também podem precisar desse empurrão para perceberem que uma coisa normal é uma coisa, este tipo de pensamentos, essas depressões e a ansiedade que está presente em ti, são coisas que são normais, né? Mas que podem ter uma explicação, se calhar não é tão óbvia, ou... Sim. Porque a dúvida sobre a sexualidade é uma coisa que acho que vai sempre existir, e acho bem que as pessoas façam sempre a retrospectiva, percebam, tipo, a cena do será que estou a sentir ou não? Exato. Ok, mas se calhar há pessoas que pensam que é a sexualidade, que é a orientação sexual, aliás, e se calhar é o género que está que não está certo. É que não está certo, e a pessoa ainda não percebeu isso. Isso é uma coisa que também vi, e vou aproveitar agora este momento e aproveitar mais momentos durante o podcast para promover a tua operação, porque eu sei que tu andaste a partilhar para angariar fundos, né? Sim. Eu vou meter na página do meu podcast, do Instagram, vou partilhar lá. Obrigado. De qualquer das formas, mas fala um bocado sobre isso.
Basicamente, eu felizmente não tenho problemas de dinheiro nem nada disso, mas não quis pôr este peso em cima da minha mãe, porque de certa forma, além de ela me ajudar em tudo e apoiar e assim, isto é uma coisa que com a minha idade eu só não tenho trabalho porque não consigo encontrar, porque estou a tentar. E é algo que eu não lhe quero pôr a responsabilidade em cima, porque ela também vai envelhecer e vai precisar do dinheiro. E então, se eu conseguir arranjar o dinheiro de forma a que isto não seja mais um peso em cima dela, porque ela já me paga as consultas, vai-me pagar as hormonas, vai-me pagar tudo. E isso é algo que eu disse-lhe, eu já lhe disse mesmo, eu não quero que tu me pagues, quero que seja eu a pagar. Vou arranjar trabalho, vou criar esta página para tentar arranjar ajuda e o dinheiro que sobrar, porque ninguém me consegue dar um preço exato da operação, mas no meu caso eu encontrei um cirurgião no Porto que disse que era por volta de 2.900, mas depois tenho que contar com viagem, estadia e depois as consultas de revisão, os desinfetantes. Ou seja, há uma data de fatores que estão incluídos. Exato, por isso é que eu pus aquele valor, porque pode-se ter como participação da ADSE ou assim, eu não sei se posso ter, e o médico também não me soube dizer quanto é que precisaria, ou seja, eu pedi aquele valor e tudo o que sobrar eu vou usar para ajudar pessoas como eu que precisam de fazer esta operação também, porque muitas pessoas podem pensar que não, mas isto é uma operação que pode salvar muitas vidas. Sim, porque há pessoas que podem estar na mesma situação que tu, mas não ter de facto qualquer tipo de oportunidade, tanto financeira como ou mesmo os pais não ajudarem de todo, e acabam por ficar presos num corpo que não é deles. Exato. Durante anos porque não conseguem mudar. E se calhar podíamos ajudar mais, e é uma coisa que se calhar passa-nos à frente e nós não damos mesmo conta. Sim, eu desde que criei a conta eu dei conta de que há pessoas que já me deram dinheiro e que eu fiquei completamente... Mas calma, tu já não falas comigo há anos, mas mesmo assim quiseste-me ajudar. E eu, de certa forma, eu fico sem saber o que dizer às pessoas. Eu não consigo agradecer. Eu penso que o obrigado não é suficiente. Porque é dinheiro. E eu sei que o dinheiro faz falta a toda a gente. E pronto, não sei, acho que um obrigado é pouco. Então olha, eu vou abordar um bocado, isto é muita curiosidade de muita gente, né? Mas quero perceber também como é que funciona. Tu estás a tomar hormonas? Ainda não. Ok. Infelizmente, por causa da pandemia, eu já podia estar há 2 meses em hormonas, mas porque os hospitais foram fechados e as consultas foram paradas, eu ainda não consegui começar, nem tenho data para começar ainda, porque os médicos não sabem quando é que podem dar consultas. Explica-me, porque tu deves saber melhor do que eu como é que vai funcionar esse processo. Se é por etapas? Sim. Uma pessoa quando se apercebe que é trans e quer começar a transformação, vai ter de passar por um processo que alguns pensam ser horrível e doloroso, e vamos ter de repetir a mesma coisa milhares de vezes para milhares de pessoas diferentes, que basicamente estão a querer que tu lhe proves que és trans. Ou seja, nós estamos lá para convencer os médicos, de certa forma, do que é que somos, daquilo que sempre soubemos que somos. No meu caso, eu já estava na psiquiatra, por isso tinha falado com ela, já falava com ela há alguns anos, mas ela mandou-me para o Júlio de Matos para uma consulta de sexologia, porque o processo começa aí. Temos de ser avaliados por 3 especialidades: sexologia, psicologia e endocrinologia. Isto tudo numa equipa. Quando a sexologia dá a alta, salvo seja,
vais para a psicologia. A psicologia dá-te alta, vais ter de ir fazer eles chamam um plano individual, que é basicamente ir a outro médico, fora daquele hospital, fora daquela equipa, para ele para ser como se fosse uma segunda opinião, vá. Ok. Nessa consulta recebes, se o médico concordar que és trans, que é essa a situação e que estás pronto para começar os processos físicos, recebes uma carta, que eu literalmente, o meu médico olhou para a minha cara e disse, vá, podes ir moldurar. Então, dão-te essa carta e basicamente isso é a tua porta para começar as hormonas. Okay, Assim que recebi essa carta, marquei logo, já tinha marcado consulta com o psiquiatra, que é o sexólogo, e ele automaticamente mandou-me para a endocrinologia. A primeira consulta, eu só tive uma consulta de endocrinologia agora, que foi a que ele me mandou fazer análises, porque nós temos de fazer imensas análises para ver o nível de testosterona que nós temos no nosso corpo, porque nós também temos testosterona no corpo, para ver a tiroide, se tens algum problema nos rins, pronto, se estás completamente saudável, porque a testosterona pode-te atacar o fígado, pode-te atacar os rins, pode-te atacar muita coisa, então é muito importante saberes que estás completamente saudável. E antes de começares o processo. Exato. E os níveis de testosterona servem para depois controlar o nível que recebes e de quanto em quanto tempo é que recebes. Não sei se sabes, vou-te perguntar, podes saber, podes não saber, que é com que idade é que autorizam ou começa a ser possível passar pela fase dessas etapas que tu disseste? Tens ideia de que idade em Portugal é que é legal o começar o processo de mudar de... Sim, houve uma regra, uma lei que foi posta há pouco tempo que diminuiu a idade de 18 anos para 16 para ser possível mudares o nome. Ok. Tu mudaste o teu nome com que idade? Com 21. Porque eu ainda pensava que precisava da ordem do médico. Ok. Por isso... Esperaste até. Esperei. Depois, com 16 precisas da autorização dos teus pais, mas não precisas nada do médico. Antes dos 16, pelo conhecimento que eu tenho, acho que não podes mudar o nome, mas podes começar o processo. O que eles fazem antes de teres 18 anos é dão-te bloqueadores de hormonas. Ou seja, tu acabas por não te desenvolver como um homem, mas também não te desenvolves como uma mulher. Ficas ali no meio para depois, quando vier a testosterona, ser como se fosse a primeira puberdade. Ok. Porque, por exemplo, no meu caso, eu já passei pela puberdade da mulher e quando começar a testosterona vou passar pela puberdade do homem. Aquelas vozes, aquela falha da voz, o crescimento da barba e tudo e mais alguma coisa. Não tinha ideia disso, por acaso. Mas eu tive um grupo no WhatsApp que era só de pessoas trans, neste caso eram só rapazes, que havia lá miúdos desde os 15 anos, acho que havia um de 14 também, que já estava no processo. O processo é igual ao nosso, só que em vez do objetivo deles ser a testosterona, é os bloqueadores de hormonas. Ok. Porque tomas bloqueadores de hormonas até aos 18 anos, a partir dos 18 anos mudas para a testosterona. Porque fica... Ou seja, vão evitando até, depois quando chegar àquela idade certa é que começam... Exato, e aquilo vai fazendo com que as hormonas femininas vão desaparecendo. Não desaparecendo totalmente, porque é impossível, mas, por exemplo, alguém com 12 anos, o crescimento do peito vai ser muito menor, ele não vai ter crescimento do peito, não vai ter o crescimento das ancas, não vai ter a puberdade feminina. Também não vai ter a masculina, ou seja, vai estar a ver os amigos a tornarem-se homens e ele continua criança, mas ao menos não se torna mulher também. Sim. Por isso dá uma segurança e acaba por ser muito mais fácil por quem começa mais novo, porque pode não ser preciso ser operado ao peito. Porque se começar a tomar bloqueadores de hormonas cedo, o peito não vai crescer. Por isso fica como um peito de homem.
Ok, outra questão que também toda a gente quer saber, todo mundo está interessado Todo nessa mundo. questão, que é, tu vais fazer a operação total ou não? A operação total é muito... É uma forma que as pessoas dizem. O total varia de pessoa para pessoa. Sim. Por exemplo, no meu caso, eu quero fazer a operação de cima, que é a mastectomia, o mais rápido possível, porque de certa forma é a única coisa que as pessoas veem. Parte visual, sim. Yeah. Exato. E eu poder ir para a praia sem camisola e tudo mais. A outra cirurgia, que é de baixo, que por enquanto existem duas, que é a faloplastia e a metoidioplastia. Ok. Eu esses termos não conheço, por isso tu estás mais dentro disso do que eu. Eu conheço mais a parte em inglês, porque os meus youtubers que eu vejo são ingleses. Cá em Portugal eu acho que só ainda fazem um dos tipos, e eu não me sinto seguro. Se fosse para fora do país talvez fizesse mais cedo. Ok. Mas para mim a prioridade é fazer a mastectomia. E depois, daqui a uns anos pode ser que a ciência deu um pulo gigante na parte da operação e sim, quero fazer as duas, mas o dizer operação total, sim, as operações todas, é um bocado... A mim não me faz confusão. O que eu queria saber exatamente é se tu, mas lá está, já acabaste por responder, que é se... Porque eu sei de alguns casos de alguns transexuais que, apesar de querem manter a parte genital como estão, e não têm nenhum problema com aquilo, porque não é isso que lhes faz confusão. O que faz confusão é o não reconhecimento pelos normalmente outros. É o peito, é a barba, é a voz, é o Exato. aspecto físico que a pessoa do dia a dia te vê. Ou seja, queria saber se o teu objetivo, seja agora, seja para mais tarde, se implica fazer tanto a operação, lá está, a que estamos a agregar fundos, que eu hei de partilhar novamente e vou insistir um bocado nisso. Se também queres fazer a operação genital, não? Os nomes que tu disseste todos. Sim. É mais fácil para as outras pessoas e para mim também dizer a operação de baixo. A operação de baixo, pode ser assim. Sim. Se é o teu objetivo ou não. Sim. Boa, ok. Questões. É assim, eu tenho tanta pergunta aqui. A malta que, claro, normalmente são os gajos que têm estas perguntas mais fora, que é, não sei se tu já pesquisaste sobre isso, certamente já, ou não interessa, mas é uma curiosidade que tenho e eu vou ter que fazer essa pergunta, que é: Força. Como é que funciona um pénis que não é o de nascença? Pronto. Ok, então é assim. Basicamente, quando tu começas a tomar testosterona, eu vou usar os nomes próprios se sentirem mal, olha, peço desculpa. Mas basicamente, quando começas a tomar testosterona, o teu clitóris começa-se a tornar um mini pénis. Ok. Que é o chamado cientificamente micropénis. Ok. Ou seja, nós, passado 2 ou 3 meses de tomar testosterona, já temos um micropénis. Que vai crescendo e tem as mesmas funções que um normal, tirando a parte de urinar por aí. Depois, no caso das operações, o que existe agora é mastectomia. Mastectomia não, isto é a parte de cima. Faloplastia, que é basicamente tirar um bocado do braço, ou da perna, da pele e dos nervos e tudo, o que ficas com uma cicatriz enorme durante muito tempo. Não sei, sinceramente não sei se acaba por cicatrizar completamente, mas basicamente usam isso para fazer um pénis. Neste tipo de operação dá para escolheres o tamanho do teu pénis, ou seja, mas se não, por exemplo, a parte do toque de sensação é muito pouca. Com esse tipo de operação quase que não sentes nada. Para teres ereção, literalmente uma dos testículos que vão ser feitos também com a operação, vai ser uma bomba que existe que serve para haver a ereção, basicamente. Okay. O que a mim me faz um bocado de confusão
Eu às vezes brinco com isso sem querer dizer mal, porque cada um tem a sua escolha, mas faz um bocado de confusão o vamos para a ação, mas espera aí, deixa cá encher a bombinha que aquilo tem de subir. É mesmo essa a questão que eu estou no meu interior, é isso que me está na cabeça, que é pá, olha, mas pensa assim, os gajos às vezes também têm que parar para meter o preservativo. Sim, desculpa lá, vou só ali no instante. Mas neste caso mas esse tipo mas tu já confusão. viste, não sei se há vídeos mesmo disso, não sei se depois se há vídeos de operações e olha, temos ali o nosso amigo, não sei o quê. Se também mostra como é que funciona essa bomba. Nunca viste nada disso? Porque eu tenho a curiosidade, como é que. Mas aquilo é algo que enche? Como é que funciona exatamente? Literalmente aquilo é uma bombinha. Tu dás à bombinha e aquilo vai subindo. O que para mim não é o método que eu, se fizer, vai ser usado. Okay. Depois existe o outro, que é a metoidoplastia, que é uma grande palavrona, mas pronto, que basicamente usam o teu micropénis que já tens da testosterona, tiram-te um bocado da parte da bochecha de dentro, porque o clitóris, basicamente, os nervos que estão lá em baixo são basicamente os mesmos que tens dentro da bochecha. Por isso, usam isso para fazer, para teres a sensação. Este tipo de operação é que fica mais parecida com um pénis, mas simplesmente é um pénis pequenino, que vai até 5, 6 centímetros, se não me engano. Ok, mas aí tens mais, aí sentes o prazer... Sentes o prazer, faz xixi por lá, aquilo sobe sozinho. Sim, ou seja, é igual... mais perto da realidade. Exato. Da minha realidade, neste caso. É exatamente um pénis normal, só que pequenino. O que para muitos homens é um grande problema, por isso é que escolhem a faloplastia. Porque querem aproveitar, já agora vou escolher um grandalhão. Um grandalhão, mas, né? Já que... mas na minha opinião, a bombinha faz-me confusão. A bombinha e a cicatriz que vai ficar no braço ou na perna. Sim, era isso que eu também tinha aqui pergunta, que é se as cicatrizes são algo que te preocupam, tanto na parte superior como na inferior. Na parte superior também existem 2 tipos de operação, que não sei os nomes, mas basicamente uma delas é dupla incisão, que é aquela que ficas com literalmente 2 riscos debaixo do peito. Sim. E depois existe outra que é, não sei o nome, mas basicamente cortam à volta do mamilo, tiram o que têm a tirar e voltam a pôr, ou seja, essas cicatrizes não se notam tanto por causa da coloração normal do mamilo. Ou seja, acaba por se esconder. E essas operações são escolhidas pelo médico. Ok, não são vocês que tomam essa... Não. Por causa do tamanho do peito. Eles é que têm de decidir qual é a melhor operação para ti, para ficares com o peito mais igual ao peito de um homem possível. Porque se fizerem a operação errada, por exemplo, os mamilos podem ficar muito mais abaixo ou muito mais acima do que o peito normal. Estou a perceber. Então existem esses 2 tipos de operações. Mas sinceramente as cicatrizes eu vejo um bocado como battle scars, como cicatrizes de batalha. Sim, porque há muita gente que também já me disseram e depois vai doer e não sei o quê, e não está preocupado. E eu pensei assim, eu acho que é a menor preocupação de tudo o que sofreste pela tua vida, né? Sim, eu acho que as cicatrizes, a dor da pós-operação é o mínimo em comparação, né? Que é sinceramente, um bem melhor. Pelo que já me disseram, é mais na operação, pelo menos de cima, é mais o desconforto do que a dor. Porque nós durante, acho que é uma semana, temos de usar um binder, que é aquilo que usamos para comprimir o peito, mas temos de usar um binder 3 vezes mais apertado do que o normal para as cicatrizes não saírem do sítio. Ou seja, é mais o desconforto do que a dor, porque dizem-me que a dor de 0 a 10 é um 6 no máximo. E é tudo controlado com medicação. Ok, boa. Pronto, eu agora estou-me a rir com questões que é, primeira coisa que vais fazer pós-operação, fotos em tronco nu ou mandar dick pics não requisitadas a mulheres? Que é aquela coisa típica de gajo
Olha, mandar dick pics vai ser difícil porque essa operação vai ser feita daqui a muito tempo. Mas de tronco nu eu vou tirar todas as fotos possíveis e imaginárias porque sim, mesmo eu tendo namorada eu vou postar em todo lado fotos sem camisola. E eu percebo. Porque sim, vai ser. Eu tenho uns amigos meus que dizem, mano, eu sempre que posso estou sem t-shirt. Yeah. Só para mostrar, olhem os meus mamilos de 3.000 euros. Eu sempre posso, estou nu, mas isso já é outra situação. Mas sentes, pá, isto são questões que também são importantes e depois vai sempre remeter à situação da parte do masculino versus feminino, que é, sentes que o assédio vai diminuir? Ou nem estás a pensar nessa situação? Não penso muito porque, no meu caso, eu tenho cara de puto de 10 anos. Eu também sofro um bocado desse mal. Tenho cara de puto também e hei de ter sempre, eu acho. Ou seja, na rua já não há muita gente que diga que eu sou uma rapariga. Pensam simplesmente que eu sou uma criança. Ok. E quando me veem a conduzir, simplesmente ficam confusos. Ou olham para mim com um ar confuso do tipo, mas o que é que tu és? Ou assim. Mas não me incomoda muito. Eu felizmente não tive assim nada de bullying, nem nada de... Sim, pois eu perguntei-te sobre a tua família, mas como é que os teus amigos lidaram com... Como é que tu partilhaste a notícia? Isto é, eu descobri meio... tu caíste de paraquedas. Foi meio assim, de surpresa. Foi quando me mandaram o teu Instagram a dizer, olha o tipo do nome. E eu fiquei tipo, espera lá, o que é que se passa? Já sabia que gostavas de mulheres, mas depois vi a cena do nome e disse, para lá, o que será? Por acaso eu não fazia a mínima ideia como é que tu tinhas chegado a saber. Não, foi assim, depois lá está, aproveitei que tinha a vantagem de conhecer amigos teus, né? E fiz as questões, porque é aquela coisa, e lá está, erro meu, porque devia ter-te perguntado a ti diretamente, mas é aquela questão que parece que ainda estava muito tabu. Sim. Para eu chegar e dizer, olha lá, me daste nome, percebes? É tipo... Eu percebo. Porque também não queria invadir a privacidade dessa maneira. Mas é uma questão normal e deve ser abordada assim, se calhar deveria ter sido assim essa minha abordagem, em vez de ter perguntado pelos outros. Mas acabei por saber, acabaram por me explicar. Sim. Foi assim que eu descobri. Obviamente que a fase inicial, e com os teus amigos se calhar foi a mesma coisa, que é quando ainda te chamam... Eu por acaso não tive bem esse problema porque eu chamava-te sempre Sabino. Toda a gente, todos os meus amigos nunca me chamavam pelo fácil. meu nome. Essa, a única coisa que eu dizia, em vez de ser a Sabine, é o Sabino, mais fácil para mim. Não teve esse problema. Aqui tentei-te sempre chamar Daniel porque também acho que deve-se destacar Já está no BI. Deve-se destacar o nome. E não, por acaso não foi uma coisa que me dificultou muito. Há pessoas que dizem, mas sempre estive habituado. E disse, sim, mas tu não conheces uma pessoa nova, não conheces o nome da pessoa e não passas a chamar aquele nome. Exato. É a mesma coisa, muda só de nome, tipo, uma coisa que é muito fácil. Sim, eu dou muito aquele exemplo do... Vês um bebê na rua e dizes, menina tão linda, e a mãe diz, não, é um menino. E automaticamente mudas o chip. Porque é que não se consegue fazer isso com pessoas já mais adultas? Isso é um grande exemplo. Então na parte da família eu percebo, 21 anos a tratarem-me pelo meu nome feminino e a tratarem-me como rapariga e pronto. A parte da família eu percebo. A parte de amigos foi super fácil. Eu antes de contar à minha família, a Mafalda foi a primeira pessoa a saber. E foi-lhe um bocado difícil habituar-se, porque era a pessoa que já me conhecia há mais tempo. Mas... super fixe, apoiou-me, todos os meus amigos até agora me apoiaram, tratam-me como se eu fosse um deles, bué fixe. A parte dos amigos foi super fácil, só tive um que pronto, aquele nem é chamado amigo, mas que se armou em parvo porque se chateou e começou-me a tratar pela rapariga da nada, mas já tirando isso... Para provocar? Desnecessário, ok. Super desnecessário, não há necessidade disso. Há pessoas que acham que tu quiseste mudar porque estavas cansado de dar 2 beijinhos. Isto é uma questão que é fundamental. De facto é verdade, né? As raparigas sofrem muito com isto, têm que dar 2 beijinhos a toda a gente. Agora o Covid veio ajudar nisso, né? Que agora ninguém se toca, acabou-se os cumprimentos. Claro que estou a brincar, mas tenho aqui uma questão que é, porquê Daniel?
quando André é um nome tão perfeito. Tinha de ser André, não é? Sim, André, claro. É porque eu não estou a ouvir assim outro nome que seja melhor que André, percebe? Eu também. Estou assim a não pensar sei. por alto. Não, Nas hipóteses. muita gente me pergunta isto, porque uma das partes mais difíceis de ser trans é escolher o nome. E eu automaticamente, assim que disse que era trans, eu disse: o meu nome é Daniel. E isto foi mais uma das coisas que eu me lembrei de quando era criança, aqueles jogos do a perguntar o nome. Mete aqui o teu nome. E a minha mãe sempre me disse: não metas o teu nome verdadeiro. Ok. E então eu sempre pus Dani. Ok. Sempre. Desde que eu me lembro o meu nome, eu punha sempre Dani. Dani. E ficou. Boa. Sabes que eu por acaso, eu fiquei naquela... Isto agora já fui eu a dizer, a pensar, a especular porque é que seria esse nome. Eu ainda pensei que foi, sabes, quando costuma fazer aquelas perguntas aos pais do... Se eu fosse menino, qual é que era o nome que ias-me dar? Yeah. E ainda pensei que fosse tipo desse género, que era, a minha mãe queria que eu fosse Daniel, se fosse... Não, ela odeia o nome. Ok, pronto, estamos aí. Ela perguntou-me muitas vezes: mas tens a certeza que é Daniel? E eu: sim, mãe, é Daniel. Mas porquê Daniel? Olha, mas essa deve ser a parte mais lixada dos pais, que é... Quer dizer, eu escolhi-te o nome, discuti com o teu pai, ficámos chateados um mês e meio, porque eu queria este nome e de repente tu mudas. Pá, não percebo. Foi um bocado... Não, mas a minha mãe trata-me por Dani. Ok. É mais fácil para ela. Mas para ela, agora também já deve estar... Nem por isso. Não, mas ainda não está nessa... Ela diz que quando eu já tiver um aspecto mais masculino, quando já tiver barba farfalhuda, quando a minha voz já for assim, já não vai ser capaz de me tratar por rapariga. Epá, eu acho que é mesmo só uma questão de hábito. É. As pessoas... eu já visualizo como rapaz, porque na minha cabeça já só assim me faz sentido. Yeah. E então já está o chip, já está mudado. Automático. Não é preciso... Eu percebo a parte visual, eu percebo a parte das hormonas, etc. Mas na minha cabeça já não faz sentido tratar-te como Sim, uma rapariga. e quem me vê na rua, ninguém diria que... Há muita gente que já me perguntou: mas tu és trans? Yeah. Eu pensava apenas que tinhas 14 anos. O teu problema vai ser sempre E esse. eu: ok. O teu problema vai ser sempre esse. Vou tocar aqui, se calhar, vai ser um tema mais pessoal. Tu agora só respondes se quiseres ou não, se der ou não, que é... gostava de falar um bocado sobre a tua namorada. Pronto, se possível. E isto porquê? Para já perceber quando é que conheceste, se foi já numa fase em que já eras assumidamente transexual. Sim. Como é que ela lida com a situação de operações, etc. Perceber isto tudo, porque lá está, ela agora está com uma pessoa que fisicamente está de uma maneira que de futuro há de estar de outra. Sim. No entanto, eu quero perceber se te conheceu antes ou se conheceu já nesta fase. Ela já me conheceu como Daniel. Ok. Ela não fazia a mínima ideia qual era o meu nome de nascimento. Ok. Não fazia absolutamente ideia de nada. Mas basicamente foi ela que me encontrou a mim. Ela mandou-me mensagem pelo Insta e começámos a falar. Ela disse que me achava fixe, que via os meus vídeos e que queria ser minha amiga. Epá, começámos a falar dia 1 de dezembro, se eu não me engano. Começámos a falar, até que acabámos por falar todos os dias. E ainda hoje, que já namoramos há 4 meses, nós falamos todos os dias sem parar. E ela é literalmente a pessoa que mais me apoia, é a pessoa que mais luta por mim, é a pessoa que, se alguém vier contra mim, ela me protege com unhas e dentes. É o meu maior apoio, basicamente. E ela está completamente... Ela ainda me conheceu antes de eu mudar o nome no BI. E foi pouco tempo depois de termos começado a falar, e ela ficou com um orgulho tão grande de eu ter conseguido mudar. Isso é excelente. Ela ficou tão feliz por mim e nem sequer me conhecia há muito tempo. Então ela apoia-me em tudo, ela faz questão de eu me sentir confortável. Ela também é uma open mind, né? Sim, super. Não é muitas pessoas que conseguem perceber e ficar feliz e e dar forças também no processo, porque é super importante. É preciso ter mente aberta, ainda bem que tiveste essa sorte. Olha,
quando mudares de sexo, vai-se acabar as mensagens de raparigas porque elas depois deixam de procurar. És tu que tens que procurá-las e elas vão cagar para ti. Que no fundo é o que fazem comigo. Não, mas imagina só, eu nunca namorei, nunca nada até aos 21 anos e de repente aparece-me esta rapariga que me apoia em tudo e mais alguma coisa. E tipo, uma coisa que me diziam bué vezes, porque eu na brincadeira dizia, pá, tu aí com 5 ou 6 namoradas que já tiveste e eu nunca tive uma namorada. E houve uma cena que me disseram que me ficou na mente e faz-me bué sentido com ela, que é, tu ainda não encontraste ninguém, porque quando encontrares essa pessoa vai ser para a vida. E eu sinceramente, ok, namoramos há pouco tempo, mas muita gente vai achar, oh meu Deus, 4 meses e já o primeiro amor e já está assim, mas é literalmente isso que me disseram faz-me sentido. Sentes isso. E para ela também, e ela já teve outros namorados e ela diz-me a mesma coisa, tipo... se for possível, e esperemos que sim. Se for possível, não te vou deixar. E eu digo-lhe mesmo, ela tem-me apoiado em tudo, ela tem... não há palavras para explicar, ela é mesmo fantástica, incrível. Eu estou com esperanças que espero que sim, porque eu fico sempre feliz por essas relações que duram sempre. Ela é incrível mesmo. E eu não tenho muitas dúvidas disso. Também tinha um amigo que eu achava que a relação não ia durar um caralho. E agora já está para casar, percebes? E já é tipo, faz que incrível como as coisas afinal não é só em filmes, etc. Tenho só uma última questão para ti, antes de depois passarmos ao nosso momento de shotgun, que é... Força. Que é falar um bocado das merdas que te irritam, porque isso também me interessa saber. Mas tenho só uma última pergunta aqui ainda dentro do tema da transexualidade, que é, em termos de balneários, em termos de casas de banho, como é que tu estás? Balneários eu não tenho tido esse problema, tirando nos DC, que eu vou a qualquer um, por isso não me faz impressão. Sim. Toda a gente nos DC vai a qualquer um. Nas casas de aquilo banho... é um grupo muito aberto. Sim, aquilo... Meu Deus. Se uma casa de banho estiver vazia, vai ser assim, pronto. Na rua, eu ainda me sinto um bocado estranho a ir à dos homens, por isso... Mas também não consigo ir à das mulheres, então sempre que possível vou ou à das crianças... ou à dos deficientes, o que me custa um bocado ir à dos deficientes, porque se realmente aparecer alguém que precise, eu tento ser o mais rápido possível quando há esses casos. Na minha faculdade, eu vou à dos homens sem problema nenhum. Sim, também as pessoas, à partida, não sei, eu não, a mim não me faria confusão. Eu perguntei essa situação dos balneários porque, por exemplo, há sempre esta imagem de... Os gajos diziam, curtia bué de estar num balneário das raparigas. Eu não curtia, honestamente, porque eu ia me sentir muito desconfortável. Então eu tento pôr na tua posição e pensar assim, eu se de repente percebo, eu sou um homem, estou num balneário cheio de raparigas, não é o paraíso, é o desconforto, estou a sentir que estou deslocado, percebes? Eu no secundário já sabia de tudo, mas ainda não tinha o cabelo cortado, ainda não tinha dito a ninguém. E estava no balneário das raparigas. Então basicamente o que eu fazia era virar-me de costas, ir para o banco mais perto da porta e virar-me de costas para elas todas. Ou então pegava na roupa e ia à casa de banho mudar-me. E antes de ir para o coisa metia a minha mala pendurada e ia-me embora. E toda a gente sabia que eu gostava de raparigas e ninguém tinha problemas com isso, mas eu mesmo... era a minha turma, são as minhas amigas, não quero estar a desrespeitá-las de forma a que elas se sintam desconfortáveis, coisa que nunca sentiram, porque eu perguntei mesmo, querem que eu me vista num balneário diferente ou que me vista sempre na casa de banho, por exemplo. Elas disseram não tenho problema nenhum. Isso por acaso é muito importante esse respeito, porque lá está, naquele momento estás num balneário, estás cheio de raparigas. Eu percebo, quando os gajos dizem, curtia bem, não sei o quê, eu percebo, mas eu não me sinto, eu como não sexualizo, não gosto de sexualizar as pessoas, não me ia sentir nunca confortável estar num balneário que não é o meu e estar a olhar, porque não faz sentido. Aquele momento não é para isso, não, sei lá. Sim, é um bocado objetivar as pessoas. Exatamente, acho que não faz sentido. Isso não... Sempre tive muito respeito. Antes de passarmos ao nosso momento shotgun, vou-te voltar a dizer para as pessoas procurarem pelo meu... e podes já promover o teu Instagram também se quiseres, mas eu no meu Instagram, não o meu pessoal, mas o do podcast, que é o shotgun_podcast,
Vou meter lá a tua fotografia, por baixo vou meter links, vou meter essas merdas todas para as pessoas acederem. Ok. Obrigado. Vou ter que arranjar a maneira de... se calhar meto na descrição ou coisa assim, porque eu sei que pelos comentários não dá para copiar, que é uma ganda shit. Mas eu hei de arranjar a solução e depois penso nisso. Mas no meu link, na minha bio está lá... Ok, então fala-me diz-me já o teu Instagram, se eu me esquecer no final, promove já. Eu tenho 2 Instas. Tenho um com a minha transformação, que provavelmente nem tu sabes, porque é privado. Provavelmente não sei. E tenho outro, esse privado, que eu normalmente aceito toda a gente, mas é privado porque pronto, também quer controlar um bocado quem é que vê. Chama-se Daniel Begins. Ok. E o meu normal, que eu demorei tempo a responder porque tive de ver, é Dani Bino com 2 Os. Ok, está-se bem. Então temos aí, para quem quiser procurar. Também vou-te identificar, os 2 Instagrams de qualquer das formas lá na minha página, se não for direto para o teu, através do podcast onde lá chegar. Pronto, e vamos agora passar ao nosso momento, Shotgun. Olha, é para sair da estrada. Fico nervoso. Isto é tudo novo, não podia ser. Momento Shotgun. Bora. O que é o momento Shotgun? Para as pessoas que estão a ouvir pela primeira vez, se calhar a tua namorada, e que não sabem o que é. O momento Shotgun trata-se do momento em que tu vais partilhar uma coisa que te irrita imenso, e que vamos discutir aqui. Pode ser também uma merda que me irrite, pode não ser. Então o que é que tu trouxeste para nós? Conta-me. Uma coisa que me acontece milhares de vezes com as pessoas mais velhas da minha família, que obviamente não percebem, que é a parte do... Então, e namorado, já tens? Ixi, sim, estou a perceber. E literalmente, a última vez que me perguntaram isso, a minha resposta foi: não tenho paciência para isso, são todos chatos. Pois, isso é que deve ser, e há essa parte, mas mesmo em termos de orientação sexual, não é nada fácil responder. Puxa, imagino... Eu tento sempre fugir o mais depressa possível. Pois eu tento perceber. Acho que não há abordagem fácil, né? Sem chocar. Não, porque nós nunca queremos chocar os mais velhos, né? Sim, e no caso por exemplo, os meus avós da parte do meu pai sabem porque o meu pai lhes contou. Apesar deles não perceberem muito, eles tentam. A parte da minha mãe já são um bocado mais velhos, têm mais doenças. O meu avô tem demência, por isso ele não iria perceber. E a minha avó não iria perceber e iria ficar preocupada sem razão. Por isso eu para eles continuo a ser a menina deles. Para os meus tios avós também continuo a ser a menina deles. Eu percebo esse ponto. Eu para os meus avós paternos também não tenho tatuagens, percebes? Como é que vais esconder essas? Tenho ido sempre de camisa e estou a ir bem. Parece que eu vou para uma entrevista de emprego sempre. Camisinha, tapado, verão, está calor. Não estou com calor. Estou aqui muito bem. A suar, a pingar, estou bem. Porque eles não vão achar muita graça. Mas pronto, enquanto a minha avó materna é indiferente, para ela tanto faz. Mas os paternos é exatamente isso. Olha, para terminar, eu queria fazer aqui um jogo. Bora. Imagina, eu normalmente faço o que eu chamo a roleta russa. 3, 6, 4, 7. Oh yeah. Roleta russa. Oh yeah. Vou sortear aqui um nome. Até posso sortear na mesma e vamos fazer isso primeiro. Mas gostava de fazer uma sugestão na mesma, de fazendo ou não um destes jogos. Porque eu acho que ia ter graça. Tem graça, mas lá está, se estou a alinhar. Eu tenho. Vai ser números. Espera, mais rápido primeiro. Sortear, número, sorteio. Números. Merdas, já devia ter preparado em casa, sabe? Será este sortear números? Qual será o site melhor? Vai ser este, de entre 1 a 7. E basicamente, para cada número vai ter um respectivo jogo. Olha, nem estou a mentir, calhou mesmo o que eu queria fazer. E podes ver. O 7. Foi o 7, ok. Nem foi, olha, afinal nem foi batota minha, mas o que é o meu jogo 7? Mas basicamente o que eu queria dizer é, roleta russa, sorteio os números, depois para cada número está um respectivo jogo, cada jogo a pessoa tem que fazer, se não quiser tem uma consequência, bué de merdas, é jogos e mais jogos e consequências e jogos, as pessoas querem jogos e caralho. Está fixe. Ok, então o que é o jogo 7? Está aqui. E este para mim, por favor, diz que faz fazer esta merda.
Porquê? O jogo 7 chama-se Mudar de Nome. Mudar de nome. E então o que é que eu queria fazer? Pá, até ao dia do podcast, até ao dia que isto sair, que depois aí vai estar o teu nome correto, etc. Eu queria que tu mudasses o teu nome do Instagram para Vasco Sabino. Ok. E depois, neste espaço de uma semana, que isto vai sair já próxima terça-feira, no espaço dessa semana eu vou andar tipo a partilhar para as pessoas e dizer assim: foda-se, mudou de nome outra vez, caralho. Já viste? Ok. Era só, este era o meu desafio. A consequência de se não quiseres fazer isto é, pá, este é que é fedido para mim. Tinhas que ir a uma página, a página do Herbalife ou do Forex, por exemplo, e tinhas que publicar, tinhas que comentar uma publicação a dizer assim: eu quero saber mais sobre hashtag Herbalife ou hashtag Forex. Isso é engraçado porque eu faço parte da Herbalife. Mas se tu fizeres esse comentário, tu vais receber 30 mil mensagens de pessoas Eu sei. que vão ver a hashtag. Pronto, percebes? Pá, eu mudava o nome. Man, eu acho que me chamo Vasco agora. Meu, mas tens que meter no Instagram que é para partilhar as pessoas. Ok. Só uma semana, durante uma semana sai o podcast, que é terça-feira, a gente tira, porque eu não disse que estava a entrevistar-te hoje, ou seja, as pessoas não saber, e eu vou dizer assim: foda-se, caralho, isto mudou de nome outra vez, meu. Até mudo já. Para as pessoas ficarem escandalizadas. Está aqui. Estamos aqui, está visto. Está visto? Está Boa, confirmado. perfeito. O meu nome é Vasco. Adoro Vasco, fica. Epá, eu quero adotar este jogo. Eu lembrei-me disto, pá, lembrei-me nesta sequência, pensei assim, mudar de nome, e assim, isto era grande dica, mudar outra vez. Porque Não tens noção da quantidade de mensagens que eu vou começar a receber. Pois, mas se calhar não é logo à primeira vista, por isso é que eu vou ter que andar a partilhar assim, para pessoas, vou partilhar com a Mafalda, vou dizer assim: Mafalda, mudou de nome outra vez. Com ela não dá, ela Não sabe dá? que eu já tenho BI. Não, mas, pois, mas posso dizer assim, olha lá, não, mas eu vou mandar tipo numa de ignorância, tipo assim, Mafalda, olha lá, mas ele mudou o nome outra vez. Ela assim, não sei, vou-lhe mandar mensagem, depois manda-te mensagem a querer saber, depois vou mandar a outras pessoas, do ciclo assim de amigos, conhecidos, que é para ver se vão mandar mensagem, pá, e tu, se calhar durante esta semana tens de dizer assim, dei. Depois revelavas só, quando chegar a terça-feira a gente revela, até mete uma história e diz assim: pá, era o jogo, blá blá blá. Na boa. Está-se bem? Ok, olha, não tenho mais perguntas para te fazer. Adorei, já temos com uma boa horinha de conversa. Passou a correr. Ai, é sério? Estamos aqui há uma horinha. Fosse. O que eu curto disto do podcast é a gente estar aqui distraídos a conversar e de repente passou. Pá, eu acho que não tenho mais nenhum tema assim. Fiz as questões que me tinham dito. A minha questão principal era mesmo essa dos balneários, que era uma coisa que eu queria muito saber. De resto, pelo que eu estou a ver, nada. Abordei a situação da tua namorada porque queria perceber se ela de facto era uma open mind ou não. Olha, ela é tão open mind que se ela estivesse aqui ela falava. Tu já levaste lá para os DC? Não. Levei uma vez no meu aniversário, que estava. Não vi. Que foi quando acabou o treino de séniores. E fomos todo ao Mac e depois voltámos lá para o estúdio. Foi a única vez que ela ainda foi lá. Ok, pronto, já sabes, tens que convencer porque melhor grupo de dança, Dance Culture, ninguém está com dúvidas disso. Ela dançar não vai dançar, já tentei. Sabes que é sempre o tentar, a gente convence, mete, fica a ver, é sempre o queres assistir, ficas a assistir, depois a gente lá consegue já convencer lhe disse, as pessoas. ela já sentiu aquela tranquilidade que se sente quando se entra nas DC e eu pronto, já está. Claro, é aquele prima passo, aquele prima passo. Yeah. Pá, e é isso, olha, muito obrigado. Diz-me só os teus Instagrams outra vez, apesar de eu vou lá identificar, diz-me outra vez que é para ficar aqui registado. O meu principal é Dani Bino com 2 Os e a conta de transformação, que é onde eu estou a mostrar toda a minha transformação. Neste momento é só muscular e barba, porque eu uso um produto para fazer crescer a barba sem as hormonas, por isso é que eu já tenho um mini bigodinho. Pá, eu também tenho que usar isso, merda. Sabes que eu não tenho barba. Não me cresce barba. Mano, já tenho mais barba que tu então. Pois, estou a sentir já isso. Então, tenho aí a mudança, porque há muita gente que me pergunta, mas isto está a resultar? E eu digo, olha, vê na minha conta que eu todos os meses meto aí a diferença. Que se chama Daniel Begins. É literalmente o Daniel começa. E depois vou seguir, porque eu vou seguir já antes que eu me esqueça. E depois tenho o meu canal de YouTube, onde eu tenho literalmente a minha história toda em português, porque eu normalmente faço vídeos em inglês, mas quis que esta tivesse em português porque há muita falta de informação em Portugal sobre pessoas trans. Então eu decidi
Eu decidi, tipo, fazer esse vídeo em português, hei de pôr legendas, mas ainda tive. Sinceramente, sou preguiçoso, por isso ainda não pus. Tu ainda estás Mas, ativo no já. YouTube. Ainda estás com o teu canal ou não? Sim, Koala Channel. Ok. Com C. Porque Koala o, Channel. Porque o capa já estava ocupado. Ok, isso também é sempre esse problema. Eu também tenho esses problemas sempre. Alguém está a ocupar o nome que eu idealizava, mas Claro. it is what it is. Arranjou-se outra forma. Pronto, mas também está aí, olha, muitas merdas já para pesquisarem, mandem dinheiro, a gente quer é dinheiro. Mas é por uma boa causa, é uma coisa que vale a pena. Pronto, olha, muito obrigado, Daniel. Próxima semana volto a estar sozinho, como sempre. Foi um prazer. Eu acho que respondi todas as perguntas. Se tiverem mais perguntas, podem fazer para mim ou diretamente ao Daniel. Na boa. E eu depois tento saber. E vou partilhar isto ao máximo e as pessoas partilhem também. Partilhem ao máximo porque eu acho que só faz sentido quando nós conseguimos normalizar isto e... Sim. Há que ter uma visão em que nós não estamos a fazer mal nenhum a ninguém, nós estamos apenas a querer sermos nós. Yeah. E há pessoas que levam isso como garantido e nós não podemos levar, porque não nascemos assim. E é apenas isso. E é assim que a gente se despede. Olha, muito obrigado e até Obrigado. uma próxima semana.